Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bom com você aí hoje? Então, hoje a gente veio para mais uma live, né? Hoje é a live sobre simulação, né? Isso. Então, hoje nós vamos falar sobre simulação de tráfego. Opa, peraí só um minutinho que eu tenho que pegar minha colinha aqui para saber as perguntinhas de hoje. Então, gente, hoje é o quarto dia de live de aquecimento para o evento Jornada 20K da Engenharia, né? Um evento de 3 aulas, Uhum, né, que vão te iniciar, você, engenheiro civil e arquiteto, na área da engenharia de tráfego da forma correta, né? sim. Não apenas contando com seus conhecimentos adquiridos através da carteira de motorista, É, que vai te ensinar como nas ruas do Brasil, soluções do trânsito que vão te fazer faturar mais de R$ 20.000 por mês. Por quê? Porque é o diferencial que você vai ter é isso que vai aí. fazer você, né, faturar mais de R$ 20.000 por mês, sendo um especialista na área da engenharia de tráfego. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar um terceiro pilar. Quem está nos acompanhando, quem não está, volta lá para assistir, né, É, Roberta, que vai conseguir entender. Então, o primeiro pilar que a gente chamou foi das pesquisas, a gente explicou, a gente teve algumas perguntas sobre as pesquisas, a gente respondeu, né, alguns benefícios, algumas condições. Depois foi a análise. E agora nós vamos falar sobre a simulação. Dentro da análise, desculpa, que eu cortei, a gente desenvolveu um pouco como que é o desenvolvimento e etc. E agora nós vamos para a parte de simulação de tráfego, que para nós é a cereja do bolo, né? exatamente. E É a parte, né, que muitos profissionais querem saber, né? É o que mais a ou só gente querem saber, né? É, o que mais a gente recebe de perguntas aqui é qual simulador você utiliza, como que Exatamente. como é feita a simulação, né? Aham, O que que eu preciso considerar para poder fazer uma simulação, né? Qual é o dado mais importante? Então, não é apenas um dado, né? É um sim, conjunto de fatores, um conjunto de dados. E a exatamente. gente vai hoje aqui explicar um pouquinho para você Isso. sobre isso, mas lá nas 3 aulas da semana que vem da jornada 20K da engenharia, você vai saber tudo. Aham. E na questão da simulação, como eu falei, ela é o final, né, da análise, né? Então, dentro dela que a gente vai, no final das contas, ter as performances de tráfego. Ah, mas eu consigo fazer um trabalho sem ter simulador? Claro, Claro que a gente consegue. fez quantos anos sem simulador, Exatamente, né? exatamente. Só que a questão da simulação de tráfego, ele é melhor porque ele torna muito mais reais as intervenções que você tá analisando. Você consegue, nessa realidade, você também consegue ter uma agilidade depois que você monta, você faz o balanceamento, etc., das pesquisas lá de trás, da sua análise que você já fez para chegar agora nesse final, você passa a ter toda essa. É, 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 tudo que você conseguiu juntar ao longo dessa história, né, do primeiro e do segundo pilar, para você agora ter a certeza. E por que você ganha agilidade? Porque normalmente simuladores você faz uma vez e aí você consegue, vamos dizer assim, brincando. Ah, eu tenho lá uma condição que era duas faixas, eu quero aumentar para três, ele fica mais fácil. Ah, eu tenho aqui uma interseção clássica de não sinalizada. Ah, eu quero estudar o semáforo. Bom, você já estudou lá atrás, você já viu que justifica e tal. Aí você coloca o semáforo. E aí você vai mexendo nos tempos até você adequar. Você consegue fazer isso também com um simulador, né? E aí você passa a ter todas essas contas que você fazia na mão, você consegue
ter com a simulação. Não sei se ficou Exatamente. muito claro, mas é O isso, né? simulador, o que ele vai fazer, você vai poder ficar trocando de cenários bem Isso, rapidinho, né? Você não vai demorar tanto, porque você não vai precisar ficar fazendo cálculos. E o simulador vai fazer os cálculos para você, porque é, você já vai ter todos os parâmetros, e aí você só vai pincelando uma coisa e outra, ajustando aqui, ajustando ali, e aí ele te ajuda a fazer esse ajuste final, né? exato. Então você pode estudar vários cenários Aham. de uma vez só, vamos dizer assim, Que eu né? diria que isso que a Roberta falou é um grande objetivo da simulação, Isso. né? É você testar vários cenários, né? De uma forma bem E rápida, você né? viabiliza um trabalho de aprovação e tudo mais rapidamente por conta disso, né? Exatamente. Mas se você não tem simulador, você, na hora que você vai contratar, captar um trabalho, né? Você pode contratar só a parte de simulação por fora também, Sim, né? Assim como você pode contratar a parte de pesquisa, você também pode contratar só a parte de simulação e ficar com a parte da análise. Então, por isso que é muito importante a análise, é super importante por conta disso, né, Léo? Porque exatamente. ela é que vai, como é que eu digo? Vai fazer com que você tenha disponibilidade e conhecimento para você poder captar trabalhos, projetos, estudos de tráfego, projetos de engenharia de tráfego, né, sinalização, que seja geometria, qualquer um outro. Aí, antes de eu ter um simulador, né, Roberta, a gente gastava aí, dependendo do trabalho, um mês e meio, né? E É, hoje a gente consegue já uma coisa muito mais ágil, né? Dependendo da complexidade dele, se for uma complexidade menor, vamos dizer assim, a gente consegue, né, tem uma semana, a gente consegue reduzir isso. isso, Mas nas né? 3 aulas lá da semana que vem, Nós você vamos vai ter falar. acesso a esse conhecimento. Exatamente, né? Então, seguindo aqui, por que é importante ter um simulador de tráfego? Ele gera confiabilidade? Sim. Por quê? Porque ele, primeiro, que ele representa exatamente o que acontece com os pedestres, o que acontece com os veículos, né? Você consegue mensurar o tempo gasto de uma interseção a outra, por exemplo. Você consegue mensurar o tamanho de fila, que é importantíssimo para você fazer uma análise. Então, com todas essas representações muito bem definidas e de uma forma bem real, Sim, você começa a ganhar confiabilidade, entendeu? Então, exatamente. ele dá uma grande confiabilidade, né? Exatamente. É Porque uma prova dos você. 9, né? Lá no final é Exatamente. uma prova dos 9. Porque, inclusive, existem simuladores que aparece um vídeo. Então, uma pessoa que Sim, não entende muito, ela consegue enxergar como estava antes, como a Roberta falou, na questão dos cenários, como estava antes, como que pode ficar no futuro. isso. Em alguns estudos que a gente faz, quando nós vamos para uma audiência pública e a gente entende que o público são pessoas completamente leigas e têm dificuldade de entender, a gente fala só número e tal, a gente coloca o vídeo produzido pelo simulador, Exatamente. A né? parte gráfica do simulador, né, ele ajuda muito Sim, as pessoas que não sabem chegar, né, fazer, é, não entendem como é que os cálculos geraram aqueles resultados. E aí a gente consegue mostrar através do gráfico, né, da parte isso. gráfica lá do simulador, tudo acontecendo, né, os carrinhos andando lá e tudo mais, né? Porque para você que está nos vendo, que vai se tornar um engenheiro de tráfego, esse videozinho vai ajudar um leigo. Mas É. para você, você vai pegar o relatório desse simulador e vai entender o que está lá. Exatamente, é o Ah, relatório que vai te dar o isso. resultado mesmo, né? Ele vai aparecer lá, ó, o grau de saturação é tanto, o seu nível de serviço é tanto, sua fila deu tanto, então você vai ser capaz de, no resultado do simulador, você entender tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer
lá naquele vídeo, Sim, a né? parte gráfica é importante sim, porque ela te dá você consegue visualizar ali o que que você calculou, né, Uhum, mas ela não fundamental não. exatamente. E aí, o que mais que a gente pode falar em relação a essa confiabilidade? Tem os tipos, né, que você pode ser. Exatamente, é, porque tem até uma pergunta ali, ó, né, sobre os tipos de simuladores, Ah, né. sim, cadê? Quais os tipos? A gente tem a microsimulação, a meso simulação e a macro simulação. O macro ele pega grandes ferramentas, como, por exemplo, um Transcad, que você vai precisar fazer um estudo de um plano diretor, por exemplo, que de uma área enorme, É, de uma né? cidade inteira, de uma região Isso. metropolitana, né. Então você usa o M, Transcad, o Cube, são ferramentas que realmente elas são mais Mais caras robustos, né, e Léo. mais robustas, né? Mas em compensação ela não pega aquela travessia de pedestres, né? Sim, Que esse é na microsimulação, como por exemplo o Vicim e tal. E o Meso, que é o Syncro, o Vistro, né? Que sim. são o Highway Capacity Software, tem um arcade que é só de rotatória. Então, assim, dependendo do que você vai usar, você tem que ter essa. Então, a gente teve alguns problemas técnicos aqui, e aí voltando a respeito da confiabilidade, né, que a gente estava falando, né? Porque uma simulação de tráfego gera essa confiabilidade, né, Roberta, num estudo Exatamente. de tráfego? Porque você passa a ter condições reais. Você tem condições reais aplicadas, onde você pode simular, onde você pode verificar se está tudo correto, se está tudo dentro das condições que você propôs para aquilo. E se for ainda algum lugar que você já conheça, você pode ainda comparar com o que está lá e o que você está vendo, Exatamente, né? até porque, né, Léo, você vem da pesquisa, passa pela análise, e aí Sim, você vai, fazer com que na simulação você tenha eh, os seus dados pesquisados e a análise feita deles, né, confirmada, né, uhum, você confirma mesmo os resultados que você, verificou na isso análise, né, nos aí. cálculos de análise e tudo mais. Então, Roberto, eu diria que nessa confiabilidade a gente está representando, né? Porque ele se torna confiável, porque você está representando o comportamento do que você está estudando, seja pedestre, ciclista. Você testa cenários, Sim, né? E por fim você consegue avaliar com muita eficiência o que vai acontecer lá em campo, ou o que está acontecendo para depois você tomar a sua decisão, seja ela por questão de segurança, seja ela por condição de melhoria de performance, exatamente. né? Então, continuando, E isso tudo, né, Léo, a gente vai dizer bem mais detalhadamente lá na semana que vem, né, nos isso dias aí, 10, 11 e 12, isso aí. né, de dezembro, às 8h37 da noite, onde a gente vai explicitar para você, né, te revelar como é que você pode, eh, aprender, né, como é que você Sim, pode conhecer a simulação de uma forma bem fácil e bem profunda ao mesmo tempo. uma outra, podemos para outra Sim, pergunta? Então, perguntaram para a gente se existe alguma exceção, né? Se tem algum limite, alguma coisa em simular o tráfego, né? Se existe alguma exceção em que simular o tráfego não é bom. Bom, ele só não é bom, que ele passa a ser uma limitação quando você tem problemas nos seus dados de pesquisa. Numa situação como essa, realmente isso passa a ser uma condição não tão boa para você simular, porque o que você vai ter é uma coisa que não é real.
você não vai, porque o objetivo da simulação, como a gente falou, é aproximar a realidade, é Sim. você entender esses comportamentos. Então, se você fez uma pesquisa muito ruim, como a gente citou lá no pilar 1, com isso, a análise não é tão boa já, né? E Aham. aí, quando você vai simular, a gente observa que isso passa a ser um grande problema. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é muito real. Então, se você tem uma interseção com um congestionamento onde 60%, 70% daquele período ele está congestionado, ou melhor dizendo, parado, você passa a ter um volume de tráfego que passa num determinado tempo, Uma sessão, numa né? determinada sessão, aquele volume vai ser menor. Então, se você simular numa condição como essa, onde teve um congestionamento, E pegou aqueles dados de pesquisa, pegou né? aqueles dados de pesquisa, ali você pode ter uma exceção, que ele não é bom porque ele pode te apresentar uma performance melhor do que o que existe lá. E Exatamente. aí isso está errado, Exatamente, né? vai te apresentar, né, algo mentiroso, algo que não está acontecendo mesmo. E essa é uma dica de expert, hein, gente? Isso daí, né, depois de vários anos simulando, é que a gente consegue Exato. verificar isso. Eu diria até uma outra condição lá, se você tem uma, uma interseção que você analisou e teve um problema, porque tem cidades que acontece isso, né? Onde você tem um avanço de semáforo muito forte, isso pode trazer uma, um resultado não muito Satisfatório. satisfatório nem eficiente para o que É, você vai fazer, nem real, né? né? Nem real, exatamente. Então, e aí eu vou aproveitar para dizer aqui, se você está aqui agora e não se inscreveu para as 3 aulas, né, da semana que vem, se inscreva, porque aí a gente vai mandar no seu e-mail um simulador, né, gratuito que a gente enviou para todas as pessoas que se inscreveram aqui. Então, se você não Isso. abrir o seu e-mail, né, depois de ter se inscrito aqui para as aulas da semana que vem, vai lá no seu e-mail, porque lá tem o simulador gratuito da Microsoft que a gente colocou lá, né? Uhum, isso mesmo. Esse simulador, né, Léo? Explica aí para o pessoal aí. É chamado Calc, ele é uma parte do HCS, né? Ele tem dados do HCS. HCS é o Highway Capacity Software. Então ele tem uma parte lá, os primeiros cálculos, né? Onde você consegue, com um resultado extremamente positivo, muito eficiente quando você vai calcular, por exemplo, segmentos, quando você vai calcular rampa de acesso, quando você vai calcular o entrelaçamento, né, que eles chamam de um waving, quando você vai calcular segmentos de múltiplas faixas, quando você tem uma pista simples, mas que tem pontos de ultrapassagem, Sim, ele calcula também. Então, ele é muito bom e nós já usamos em vários estudos de tráfego para isso. exatamente. Ele Né? só não tem a parte gráfica, né? Ele não tem a parte Pois gráfica, é, mas mas ele vai te dar o seu nível de serviço, vai te dar tudo que é necessário para você avaliar. e é até bom explicar por que que a parte gráfica, né, não é tão importante assim no final, É, né? A parte onde tem os carrinhos passando e tudo mais. isso. A grande vantagem da parte gráfica é que ele é importantíssimo, diria eu, para uma pessoa que realmente não entende absolutamente nada. Então, se você tem um simulador, vários simuladores, eles possuem uma parte que é possível você verificar, né, graficamente o que acontece, ele é interessante para um público, vamos dizer assim, que é muito leigo. Então, se aquele público é leigo, ele é interessante porque você consegue mostrar ele
em diversas situações, né? Porque uma das vantagens da simulação é Sim, a rapidez, você, como você já falou lá atrás, vários cenários, né, que você pode estudar. Então, por exemplo, se tem um cenário que tem uma coisa, quando você vai fazer um cenário futuro, é possível você verificar. Isso até me lembra um estudo que eu fiz de uma grande rotatória, uma rotatória de modelo antigo, com raios enormes e tal. Então, quando eu coloquei dentro do simulador, apresentava o que estava hoje e depois com os volumes alocados e distribuídos e acrescidos, né? e acrescidos a ele, a gente observou uma outra condição. E aí eu lembro que eu fui numa audiência pública, apresentei a condição atual e eu lembro que um senhor que não era da área, né? Ele chegou e falou: Nossa, tá igualzinho lá no campo. Então, quer dizer, então isso foi muito legal que a gente conseguiu ajustar todos os inputs, Parâmetros. né? Todos os parâmetros, todas as entradas, exatamente como era no local. E aí ele pôde ver, então lá no futuro, daqui a 5 anos, quando o empreendimento tiver implantado, ele vai ter isso. Aí fica É, mais fácil da pessoa então, a entender. confiabilidade, né, Léo, Isso, cresce. Por quê? cresce. Porque aí você está vendo, ele viu que na situação atual estava bem parecido. Então, ele Isso, acredita também que o futuro vai estar daquela forma, né, que foi exatamente. apresentada. E o simulador é isso, a rapidez com que ele faz, com que você pode fazer vários cenários, Uhum. né? Essa que é a grande função do simulador, Isso aí, né? isso aí. E então, gente, voltando à exceção, né, que a gente estava dizendo, ele só não deve ser aplicado quando você tem problemas de pesquisas, né? Uhum. E verificar a questão do custo também, algumas vezes, dependendo do que você vai fazer e tal. Mas normalmente os simuladores que tem aí, eles conseguem abarcar várias interseções e segmentos de uma maneira bem, bem tranquila, né? Exatamente. Então, o simulador que nós temos, né, Léo, e a LR tem, Ah, sim. é o Syncro, né? Isso, Que as isso. pessoas sempre perguntam também. Ele Então, sempre pergunta. O 5 é do Tráfico a gente adquiriu ele, eu acho que há uns 15 anos atrás. não é publi, tá, gente? É, A gente só está dizendo, né, é. do mercado. Eu diria que ele, em termos de custo, nós optamos por ele, foi a questão de custo-benefício. Sim, Quando nós compramos ele, tinham vários outros, né, que a gente poderia escolher. Tem alguns extremamente, eu diria assim, numa condição, algumas vezes, até melhor do que o próprio 5, mas, porém, um custo muito mais alto. Então, em relação ao custo-benefício, ele foi imbatível para nós. E a gente conseguiu pagar, se eu não me engano, em 3 ou 4 projetos, né, Roberto? sim, A gente conseguiu arcar com o custo dele, porque e vale a pena, sim, né? Eu, por sorte, eu domino muito bem o Syncro, o Vistro, e analiso vSim, analiso HCS e analiso os dados do Arcadip. Porque o mais importante nisso tudo, né, numa simulação de tráfego, não é você só ver a peça gráfica, sim, é você saber ler, entender, analisar os relatórios dos simuladores, exatamente. porque é aí que vai fazer a diferença, né? Então, por exemplo, aqui no Canadá, que a gente usa muito, o que a gente avalia não é a figurinha, desculpa, não é o videozinho. A gente faz o videozinho que fica mais fácil para alguém entender. Sim, Mas a gente pega os dados e aí a gente faz a avaliação de grau de saturação, né? É, do atraso, da fila, do nível de serviço, sim. Os entendeu? Dos dados tempos gerados pelo software, semafóricos, né? exatamente. Tudo isso a gente vai avaliando só com a leitura
Do do relatório, né. relatório, Então, né? isso que é importante, né, porque você não tem que saber, operar o simulador, né. Uhum, Isso aí você vai adquirir, mas se você não souber ler, né, tudo o que ele vai gerar, uhum, essa que é a grande dificuldade, né. isso E a aí. simulação não precisa de um software, se você, quer entrar na área de engenharia de tráfego e pensa: "Ah, mas eu vou precisar de um simulador, né". Você não vai precisar logo de começo, né, Não, Léo? nós ficamos Ai 10 anos, né, Roberta, sem exatamente, usar. A gente criou as planilhas, usava as planilhas existentes, né? E era excelente, assim, deu para a gente fazer o caixa suficiente para adquirir exatamente, o simulador e a partir daí, com 3, 4 trabalhos, a gente conseguiu adquirir ele de uma forma total, né? então, e aí, o que que acontece? E também você pode contratar essa parte da simulação, Pode, né. pode, Tanto quanto você pode contratar a parte da pesquisa, você também pode contratar a parte da sim, simulação. E aí você como é que fala? Você captando o projeto, o estudo, né, o que aham, você tem que saber é a parte de análise, sim. né, porque as outras 2 você pode contratar. Mas você também precisa saber as outras 2, porque você precisa saber o que estão te entregando, né, Léo? Sim, é isso que é importante, é o que eu falei. Você tem que saber ler o relatório. Sim. Relatório que é o mais importante. Então E aí tem até uma coisa que eu vou falar aqui, que os concursos públicos para as prefeituras, eles aplicam provas com o relatório dos 5, para sim, ver se aqui no Canadá, aqui né. no Canadá, para Então, você assim saber também deveria ser no Brasil, né. para você saber se os dados de entrada estão corretos, se os resultados estão corretos, para você realmente saber se você entende ou não do assunto, Sim, né? aham. Bom, indo para frente, Vamos lá. eu acho que tinha um. Ah, e outra coisa, então, falando nisso, né, já que você falou aqui no como a contratação aqui do serviço público, para esse tipo de profissional, para esse profissional, no Brasil também, né, é muito importante que dentro dos setores públicos responsáveis pelo trânsito, tenha também, né, o Uhum, profissional, assim como o simulador para poder, é agilizar os importante, serviços. Por exatamente. exemplo, nessa época do ano, né, agora no ano novo, vai ter interdição de via aí em vários lugares do Brasil. Será que foi feito o estudo de tráfego para poder, solucionar os problemas, né, já saber antever os problemas que acontecerão nesse dia, né, tanto no carnaval e tudo mais? Com simulador, isso daí, ó, é feito de uma forma tranquila. Agora, se você vai contratar alguém ainda para fazer isso, cálculo na mão, já não dá mais tempo, né, não? Uhum, não dá, porque já está muito em cima, né? Exatamente. Então vamos É, aí para a próxima. Qual é a próxima pergunta aí? quais são os efeitos colaterais que simular tráfego gera? Bom, eu acho que o efeito colateral, aqui a pessoa que perguntou, ele queria saber o efeito contrário, né, de quem simula e tal. Eu acho que quem simula, quem é bom, vai ter sempre aquela dependência. Alguém vai depender desse camarada que simulou, Sim, que sabe fazer, sim, que, como a Roberta falou, é uma bela oportunidade de quem entende também monetizar. Como eu te falei, a parte do estudo de tráfego. Quem viu a nossa live, né, de 2 dias atrás, a gente explicou que na pesquisa é possível você monetizar com cada tipo de pesquisa. E aqui, com a simulação, também não é diferente. Nós mesmos, é, a gente prestou muito serviço de, como você mesmo falou, de só simulação, sim, né? A gente foi só contratado para simular e entregar os dados e aí dar a nossa análise ali, falar alguma coisa sobre aquilo, né? Mas a exatamente. gente já foi contratado só para simular, entendeu? Isso, Dentro do item que existe, dentro do rol de itens de um estudo de tráfego, ou de um EIA-RIMA, ou de um
de qualquer coisa que eu valha nesse Estudo de sentido, impacto de de estudo de vizinhança, impacto de viziança, ou de um semáforo, ou de ou de estudo. desvio de trânsito e tal, Exatamente. a gente já foi contratado só para fazer a simulação. E aí, a partir da simulação, a gente dizia: olha, tá legal, não tá, parará, e é isso, Exatamente. né? Então, acho que o principal efeito colateral seria esse, né, Roberto? Eu Uhum. diria. É você acabar. É como se fosse uma dependência, né? Não química, mas uma dependência Sim, de, de, de um contratado, de um contratante seu te contratar, que ele sempre sim. vai querer você. Então, se isso foi efeito É, colateral, é isso. exatamente. Você passar a ser uma pessoa de responsabilidade. Não digo responsabilidade, mas você passa a ser uma pessoa de referência, diria eu, que é melhor. Você passa a ser uma referência. Esse é o efeito colateral, Sim, né? Entre aspas, que exatamente. você vai ser a referência em como é que fala? Em simulação. Assim como um órgão público também, que Sim, possui um simulador e um profissional capacitado para fazer esse tipo de trabalho, ele também, o efeito colateral é que ele vai ter muitas, vai atender muitas demandas isso ao mesmo aí, tempo, né? isso Ele vai ter aí. uma agilidade assim, ó, incrível, Exato, exato, né? bem lembrado. Estou olhando aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Pois é, Nós já falamos dos benefícios da simulação. os benefícios da simulação, não, ainda não. Então, alguém perguntou aqui sobre benefício da simulação. Primeiro, é, eu diria que é permitir testar essas soluções, esses cenários, né? Então você fica muito mais confiável, né? Você passa a ter mais confiabilidade porque você vai testar essa dentro de um ambiente virtual, né? Sim, Todas as opções que podem acontecer, né? inclusive de monitoramento, É né, de de trânsito monitoramento. diário, né, de que, por exemplo, Isso, aconteceu um abarroamento, alguma coisa, e ali isso, você já pode tomar ações, né, que a simulação vai te dar de resultado. isso. Tem um benefício da própria eficiência que você vai ao encontro, né, da identificação de problemas, Sim, né? Isso é importante. E aí você pode propor soluções no seu próprio na sua própria simulação de tráfego, onde era uma faixa, você pode colocar duas, onde era um controle de pare, você pode pensar numa rotatória, e de uma rotatória pular para um semáforo, e ficar brincando com esses controles, com os tempos semafóricos, exatamente. Você pode né? fazer várias simulações de várias Sim, cenários, né, diferentes, eh, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, né? exato. E reduz custo, né, de teste, né? Você não precisa fazer teste na rua Sim. para poder verificar, né? Reduz não só custos, mas também riscos, né? Riscos, Porque quando exatamente. você vai testar na rua, você não sabe qual risco você pode estar Exato, correndo, né? exato. Ou então provocando em outro ponto, porque quando você vai fazer um teste na rua, Léo, é aquilo que eu falo, você vai fazer o teste no ponto, e você não vai saber olhar os outros pontos, né? Por mais que você espalhe equipe, você não vai conseguir saber até onde a influência daquela intervenção Sim, vai abranger, né. E sim. com o simulador não, você tem tudo, você olha tudo de tudo na tela ali, né. Então, assim, é muito importante, gente, é muito importante para a segurança e tudo mais, fazer a etapa da simulação. Não, aí aqui já acabou, aqui falou sobre gerenciamento de tráfego, que foi a questão que você já falou também do monitoramento e tudo Entendi. mais. Já falei que alguém acho que deve ter perguntado de novo, simulação de emergência. Eu já não lembro se eu falei. Não, você não falou ainda. Não, não Não. falei algumas aplicações da simulação. Sim, não falou não. Falei não, né? Então, em grandes projetos de infraestrutura, ele é extremamente importante, como, por exemplo, simular.
a capacidade, a performance de tráfego de novas rodovias, novas intervenções, né? Um novo semáforo, o gerenciamento de tráfego, que você acabou de citar, no planejamento urbano, ele é essencial, porque ele analisa o impacto do crescimento, né? Aham, Então dá para você fazer um antes, que seria a parte existente, o atual, hoje, né? Um cenário existente, ele está lá. O que que vai acontecer se eu colocar um loteamento com mil casas aqui? O que que vai acontecer nessas três interseções que é, fazem limite com aham, esse terreno? Então, esse é um bom exemplo para planejamento urbano e a simulação de emergência mesmo, né? Aqui é muito utilizado como, por exemplo, eles fazem simulação para ver qual o tempo de chegada de uma ambulância, de um bombeiro, né? sim. Isso eu não lembro de ter visto, nem nunca ter sido solicitado para nós no Brasil. E que é É, super importante, é né? super Porque as importante. rotas de ambulância e Sim, de corpo de bombeiro e tudo mais, elas devem ser simuladas e sim, vistas se acontecer alguma coisa, para onde que vai é desviar o isso. veículo de emergência. A Com gente, certeza. a gente já viu aqui é, testes de evacuações, né? Ah, aconteceu Sim. uma coisa, tem que evacuar. Então, é feito isso também. E um que a gente Tudo isso, indica, desculpa, tudo isso é oportunidade de trabalho, sim, né? tudo isso que eu estou Tudo falando isso é é. oportunidade de trabalho. E uma coisa que a gente indica que deve fazer sempre é, a, Deixa eu ver, tá verdinho. que a gente indica para desvio de trânsito. Ele é importantíssimo, Então, né? agora no final do ano, se você sabe simular, se você já, né, já sabe todas as etapas de estudo de tráfego, né, Uhum, pesquisa, análise e simulação, você está apto a agora lá, ó, e pegar um contrato aí nas prefeituras que vão fazer interdição de via, né? E se exatamente. eles não tiverem, você vai questionar e aí você vai ter o contrato, com certeza. Porque, né, só não faz quem não sabe que deve ser feito, né. Então se a administração está lá e não sabe nem que precisa disso, se alguém não for lá falar e, né, vai ficar constatado lá que não precisa. Mas se for alguém falar lá no setor, Aham, aí não vai ter jeito de fugir da rédea, exato. né, que aí já vai estar informado. Tem mais alguma coisa aí? Acho que não, né? Não, é só isso mesmo. É. Então, assim, para concluir, eu diria, né, o nosso assunto, que a simulação é uma ferramenta poderosíssima, Sim, né? Extremamente flexível, versátil, que permite você, engenheiro de tráfego, né, avaliar e determinar quais são as melhores soluções, né, de uma forma, como eu falei, de forma bastante flexível, versátil, rápida, né, para isso. E a gente já tinha falado, mas concluindo que ela é fundamental num bom planejamento do tráfego, de um planejamento urbano, ele torna mais eficiente, mais sustentável, principalmente em áreas urbanas, né? Que é o. exatamente. E aí você ainda, gera dados para depois no planejamento, né, no próximo planejamento para um plano diretor, urbano ou de mobilidade, você tem os dados, né, já gerados ali naquele simulador, né, Nel? É isso Porque aí. você só vai, acumulando dados, Sim, e aí você vai tendo cada vez mais e abrangendo para toda a é isso cidade. aí. Então, cada vez que passa você com um simulador de tráfego, você vai gerando também dados para o próprio município poder fazer seu planejamento, Sim, né. exatamente. Então, gente, então hoje o assunto vai terminar aqui, mas amanhã a gente volta, né, com mais um assunto onde a gente vai falar sobre onde atuar se eu Opa, apenas estou iniciando na área, né, nós vamos falar sobre isso. isso é E importante, aí né, Roberta? exatamente, com certeza. Então a gente vai falar nisso e para você a gente sempre fala, né, que é a área da maior demanda
é a área da engenharia de tráfego. A área de maior demanda das engenharias é a área da engenharia de tráfego. E é porque trânsito não para, trânsito precisa ser monitorado, né? A cada segundo. Pode acontecer, igual eu disse antes, pode acontecer um abarroamento, pode acontecer alguma coisa e que Sim. você precisa de solução naquela hora, não tem como ser depois. Então, Precisa fazer é, monitoramento antes e depois. exatamente. Então, assim, e o Brasil precisa mais do que todos Precisa. os países aí, né? Porque a gente está entre os 3 piores do mundo, né, na questão de violência no trânsito. Então, a gente precisa fazer com que a engenharia de tráfego resolva isso. Isso. Então, nós vamos amanhã, né? Amanhã não, nas 3 aulas da semana que vem, dia 10, 11 e 12, às 8h37 da noite, eu espero a gente estar juntos para a gente poder desvendar, né, nessas aulas gratuitas, te mostrando o que ninguém te fez enxergar, tá? Ninguém ainda te fez enxergar como oportunidade de profissão, que é a área da engenharia de tráfego. Sim. Mas não marca bobeira não, se inscreve, tá? Para a gente Hoje poder te mesmo. notificar, para você receber todas as informações sobre essas aulas, os links, tá? E amanhã a gente volta às 22 horas, tá? Um pouquinho mais tarde, né? Amanhã é sexta-feira, e a gente volta às 22 horas com esse assunto, onde atuar se eu apenas estou iniciando nessa área. Nós vamos apresentar para você a quantidade de serviços que tem para você que está começando agora. Exatamente. E nas 3 aulas lá gratuitas e online, do dia 10, 11 e 12, às 20h37 da noite, você também não pode perder, porque é lá que a gente vai detalhar mais ainda sobre simulador, sobre simulação, tá? É lá que você vai mesmo saber como aprender tudo isso, Isso tá aí. bom? Então a gente fica por aqui, Uhum. até mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.